Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da aula do que é biologia. E hoje nós trataremos a respeito de capacidade de nutrição e crescimento, movimento e reação a estímulos ambientais, reprodução, hereditariedade de reprodução assexuada e sexuada. Então, nesse vídeo 2, nós falaremos a respeito dessa primeira parte. Então, sejam todos bem-vindos e vamos ao estudo da biologia. Bom, pessoal, estou aqui para poder hoje falar a respeito desse tema que nos compete e nos ajuda muito no auxílio de entender sobre a biologia, que é a capacidade de nutrição e crescimento. Quando nós falamos sobre nutrição, quando nós falamos sobre crescimento, tem associação. Por quê? Porque nós observamos que está associado esse ritmo tanto dos seres vivos que necessitam de nutrientes para sobreviver, porque os seres humanos precisam, os seres vivos, na verdade, precisam desses nutrientes para sobrevivência. E é por meio dos alimentos, né, que nós sabemos disso desde pequeno, é por meio dos alimentos que os seres vivos adquirem a matéria-prima para, exemplo, crescer e se reproduzir. Então, assim, precisamos do alimento para que possamos adquirir a matéria-prima. Além disso, os alimentos, eles oferecem para nós energia necessária para a realização de todas as atividades que são o quê? Que são produzidas e exercidas pelo organismo. Então, a nutrição permite que o nosso corpo faça exatamente esse movimento para adquirir energia e potencial. Bom, entretanto, a maneira pela qual um determinado ser vivo obtém energia, ele pode ser diferente, tanto é que ele pode variar. Existem, por exemplo, seres vivos que eles produzem o seu próprio alimento. Então, existem os seres vivos que eles produzem, né? Eles não dependem de outros. Eles produzem os seus próprios alimentos. E esses seres vivos que produzem seus próprios alimentos são chamados de autótrofos. Os autótrofos são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Olha que interessante. Autótrofos, seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Do grego, auto, ele é próprio, né? E trófen se eu não me engano, alimento, isso. Porque às vezes eu esqueço alguma coisa do grego, porque são palavras um pouco mais ali, que exigem um pouco mais, né, de atenção, mas é isso mesmo. Nós temos a palavra auto próprio e temos a palavra trófen, que é alimento ou alimentar-se, alguma coisa do tipo assim. Então nós temos autótrofos, que eles produzem o seu próprio alimento. É o caso das plantas, algas, certas bactérias, que são os autótrofos, que realizam ainda a fotossíntese, né? Que nós abordaremos várias vezes aqui dentro dessa questão da matéria de ciências biológicas. E é um processo de produção do próprio alimento a partir do quê? A partir da água. Sim, a partir da água, é a partir da água que fornece a questão do próprio alimento, do gás carbônico CO2, da energia luminosa que vem, né? Que vem como exemplo a do Sol. Então nós podemos observar que os autótrofos, então, são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. E aí, nós podemos dar continuidade, que podemos falar assim o seguinte: esse processo também requer a presença de clorofila, que é um pigmento verde. O clorofila, ele é um pigmento verde que absorve a energia, parte da energia, melhor dizendo, da luz. Clorofila. Então ele absorve parte da energia da luz.
E aí nós damos segmento a respeito da glicose. O que a gente pode falar sobre a glicose? A glicose, ele é um dos produtos da fotossíntese. Então, anotem isso. A glicose é um dos produtos da fotossíntese. E outro produto é o gás oxigênio, que ele é O2, né? Na tabela periódica nós podemos observar oxigênio O2, que é liberado para o ambiente. Com isso, a glicose, os seres autótrofos, né? Que são os que produzem o seu próprio alimento, fabricam outras substâncias, como por exemplo o amido, que ele é encontrado na batata e no arroz. Isso. O amido, né? Então os autótrofos, eles fabricam como substâncias como o amido, que são encontrados na batata e no arroz. Por isso é importante nós entendermos a respeito, né, dos seres vivos que produzem os seus próprios alimentos e dos seres vivos que não produzem os seus próprios alimentos, que possuem outro nome. Então, por exemplo, assim, plantas, algas e certas bactérias, elas alimentam-se de nutrientes que fabricam a partir de componentes, podemos dizer assim, obtidos do meio onde elas vivem. Então a gente parte desse pressuposto. Animais, fungos de componente, por exemplo, animais, fungos, protozoários, e a maioria das bactérias, né? E a maioria das bactérias, elas não produzem o seu próprio alimento. Né? Então nós temos aqui autótrofos, que é o caso das plantas, algas e algumas certas bactérias. Agora, se nós falarmos aqui dos animais, dos fungos, dos protozoários, e a maioria das bactérias, elas não produzem, o seu próprio alimento. E nisso dela não produzir o seu próprio alimento, elas possuem um nome, são seres heterótrofos. Seres heterótrofos. São seres vivos que eles dependem de alimento, né? Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, que vem do grego, se eu não me engano, hétero, diferente, troifen, alimentar-se. Heterótrofos. Às vezes é até difícil de falar um pouquinho, mas é esse o nome. Heterótrofos. Que dependem, precisam. E eles precisam, né? Eles dependem e eles conseguem, eles precisam de alimentar-se, eles não produzem o seu próprio alimento. Então, assim, continuando, alguns animais, podemos falar sobre os animais, alguns animais só comem parte de plantas. Os que comem somente partes de plantas, que são folhas e sementes, são os que possuem somente a vontade de comer as folhas, né? Nós temos aí a questão das folhas e sementes, eles são chamados de herbívoros. Os herbívoros, eles comem folhas e sementes. Os carnívoros comem carne. Então, os animais que se alimentam da carne são os carnívoros. E os que se alimentam de plantas e carne são os onívoros. Guardou bem essa informação? Os onívoros, eles comem vegetal e animal. Os que comem folhas e sementes, herbívoros. E os que comem carne, carnívoros. E fazendo esse segmento, nós podemos observar o seguinte: nas plantas, as reações e aos estímulos, elas são geralmente mais lentas do que os animais. Por quê? Porque elas dependem exatamente do crescimento do caule em direção à luz. Você pode observar, se você colocar um pezinho de feijão ali, uma plantinha, ela vai em direção à luz. Então ela precisa do ambiente, ela precisa ambientalizar-se para que ela possa produzir da melhor forma possível. Então, ali nós podemos observar que as raízes, elas vão em direção, né, que estão em direção ao solo, e a luz solar faz com que a planta vá em direção à ssua luz. As maneiras com que os seres vivos reagem a estímulos ambientais, eles constituem exatamente no seu ambiente, ou seja, é um mecanismo de sobrevivência que pode favorecer a adaptação
e a reprodução da espécie. Então precisa de fato se ambientalizar para poder realmente ter aí o estímulo e a reprodução das suas espécies. Bom, aqui fica a aula 2 e nós falaremos sobre a questão da reprodução assexuada e sexuada no vídeo 3, onde nós traremos exemplos aí de seres vivos, né, que conseguem se reproduzir por si e outros seres vivos que dependem também tanto do espermatozoide como do óvulo para que possa aí ter a fecundação e possa originar-se outras espécies, né? Vindo também carregando assim a sua hereditariedade. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo 3.